A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Você é bem-vindo a este programa da Escola Bíblica Online da Igreja Evangélica Canaã. Hoje nós vamos ver a lição de número 9, que diz Resistindo à Tentação no Caminho, desta revista Lições Bíblicas, que o tema é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, a santidade e a perseverança para chegar no céu. E já iniciando esta aula, vamos falar do texto áureo, que está lá em Mateus 26, no versículo 41, que diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a verdade prática desta lição diz: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Eu sei que muitos de vocês não têm esta revista, como eu sempre falo. Então aqui nós temos a leitura diária de cada dia da semana. Eu vou ler aqui os títulos para que você possa fortalecer a sua fé durante a semana. Amém? E na segunda-feira, Gênesis capítulo 3, de 1 a 5, diz a tentação que se origina do diabo e de seus ardis. Na terça-feira, Tiago 1, 14 e 15, que diz a tentação que se origina dentro do ser humano. Na quarta-feira, 1 Coríntios 10, 13, que diz toda tentação faz parte da esfera humana. Na quinta-feira, Efésios 6, 11 e 17, vencemos a tentação com a palavra de Deus. Na sexta-feira, Romanos 12, 2, que diz não se conformando com os apelos do mundo. E no sábado, 2 Timóteo 2, 22, a melhor estratégia é fugir da tentação. Amém, queridos? E na leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, diz o seguinte, vamos ler. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Que palavra abençoada. Queridos, o plano de aula diz que nesta lição nós vamos ver que o crente é desafiado cotidianamente a abandonar a fé em Cristo. Isso pode acontecer por meio da tentação. Por isso, veremos como ocorre a tentação e como nosso Senhor lidou com esta situação. Aprenderemos também que a resistência à tentação requer o firme posicionamento contra o pecado e compromisso com a prática da palavra de Deus. Amém, queridos? Eu costumo sempre colocar algumas coisas a mais, fazer um pequeno resumo, antes de começarmos a ler os tópicos, queridos. E eu costumo dizer que, na outra aula eu falei que a tentação
ela exige de nós uma prova messiânica. O diabo, amados, quer nos tirar, quer nos afastar do caminho do céu. Amém? Então nós precisamos nos fortalecer espiritualmente para podermos enfrentar esse desafio diário, cotidiano na nossa vida, ao longo dessa nossa caminhada cristã. Isto significa, amados, que a vida cristã, ela não é uma apólice de seguros. Você não está blindado por ser crente. Amém? Porque Satanás, ele não se afasta de nós pelo fato de sermos filhos de Deus ou de estarmos cheios do Espírito Santo. Amém? E nem por isso estamos livres destas tentações. Presta atenção, oração e jejum não afugenta o diabo. Eu vou repetir, oração e jejum. Ah, pastor, eu oro bastante, eu jejuo bastante, então eu estou blindado. Não está não, irmão. Oração e jejum não afugenta o diabo. Amém? Oração e jejum, ela nos fortalece para enfrentarmos o diabo. Temos que tomar muito cuidado, amados, porque depois de uma vitória que Deus nos concede, nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos descansar armas, como eu costumo dizer, porque o inimigo vem com outras estratégias e vem com muitas armadilhas. A intenção de Satanás, ela sempre foi sabotar a obra que Deus começou na nossa vida, ou na vida de alguém. Este é o problema mais antigo, que é a tentação. É o problema mais antigo da história da humanidade. A gente às vezes acha que é o pecado, mas não é. É a tentação. Foi a tentação que levou ao pecado, diante da qual a Eva sucumbiu. Primeiro ela foi tentada, depois ela cometeu o pecado. Amém? Há limites, eu quero dizer isso para você também. Há limites para Satanás nos ataques à nossa mente. A única coisa que ele pode fazer é colocar a tentação diante de nós. Ele não pode nos forçar a pecar. Ele não pode nos forçar a pecar. Ele pode enganar, ele pode mentir, ele pode nos tentar, mas não ultrapassa este limite. Amém? Ele não ultrapassa esse limite. No momento em que o diabo coloca a tentação diante de nós e começa a surgir aqueles pensamentos pecaminosos, o que a gente tem que fazer? Exatamente, é resistir, usar o poder da nossa mente que está restaurada. E resistir a ele e expulsá-lo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Precisamos resistir aos ataques de Satanás na nossa mente, porque a nossa mente tem que estar cativo a Cristo. O nosso pensamento tem que estar cativo a Cristo. É assim que conseguimos vencer. Precisamos entender que se nós alimentarmos a nossa imaginação com ideias erradas, nós vamos acabar nos envolvendo em uma batalha contra a nossa própria carne. Sabe, uma vez eu falei que a vida cristã é uma jornada de obediência. Eu gostaria de falar aqui sobre um assunto muito relativo na Bíblia, que é a tentação e a provação. Veja, Jesus não tenta, Deus não tenta a gente para o mal, para o pecado. Por exemplo, quando ele exigiu que Abraão sacrificasse o seu filho, ali não foi, ele foi tentado a desobedecer a Deus, mas Deus colocou ele numa prova. Amém? Foi uma provação. Entenda uma coisa que eu falo sempre, a graça nos sustenta e a palavra nos alimenta. Você precisa estudar sempre, irmão, para rebater como Jesus rebateu o inimigo no deserto. Está escrito pela palavra, está escrito pela palavra, está escrito. Sempre respondeu pela palavra, porque nós precisamos desta palavra. Amém? É muito importante. Vamos então entrar no tópico primeiro, queridos. E o primeiro tópico fala que a tentação,
o conceito bíblico da tentação, ela está na esfera humana. E na Bíblia, existem 3 palavras que aparecem para conceituar a tentação. E a primeira palavra é hebraica, e a palavra é massar, que significa teste, provação. Está lá em Deuteronômio 4, versículo 34, 9, 22, Salmo 95, 8. A segunda e a terceira são palavras gregas, respectivamente peirasmos, que significa teste, prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento. Atos capítulo 20, 19, 1 Coríntios 10, 13, Tiago 1, 2, 12. E o verbo peirazo, testar, submeter à prova, está em João 6, 6, Gálatas 6, 1, Apocalipse 2, 2, 10, ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Assim, nós podemos dizer que a tentação é um experimento, um teste, uma prova diante de uma atração para fazer o mal a fim de obter prazer ou lucro em alguma coisa. As 2 vias da tentação, de acordo com a palavra de Deus, a tentação, queridos, pode vir primeiramente do diabo e também dentro do ser humano, Tiago 1, 14 e 15. Ela tem origem no diabo quando o seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota. Ele sempre quer tirar a gente, né? É o que eu falei no começo. Ele quer levar, ele quer afastar a gente do caminho do céu. Então ele quer desviar da rota dessa nossa missão, esse propósito de vida estabelecido por Deus. Já a que nasce dentro do ser humano tem a ver com vícios da alma, quando, no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamos-nos à atração, ao engodo, ao deleite da concupiscência da carne. Ambas as vias da tentação se procedem na esfera humana. Na epístola de Tiago está escrito: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago 1,13. É verdade que a provação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente, que está lá em Tiago 1, 2, 4, Mateus 5, 48 e 1 Pedro 1, 7, contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus. Ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Mateus 5, 28 e Romanos 8, 6. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena. 1 Coríntios 10, 13. E a sinopse desse primeiro tópico diz que a tentação é um fenômeno que ocorre na esfera da natureza humana. Queridos, é muito importante o conhecimento, a busca da palavra, a oração, o jejum. Tudo isto não nos blinda porque somos cristãos. Estamos sempre expostos às ofensas, à perseguição, às tentações do inimigo. E precisamos diariamente, cotidianamente, estarmos ligados na palavra de Deus. Vida cristã é isso, é caminhar com Cristo, é ter Cristo dentro de nós. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Muito bem. Agora nós vamos entrar no segundo tópico, e o segundo tópico fala da tentação do Senhor Jesus Cristo. A provação do Senhor Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Marcos 1, 12, 13, Lucas 4, 1, 2.
Foram 40 dias sendo tentado por Satanás. Uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. João 16:11 e Efésios 2:2. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse de seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus. João 4:34. Por isso houve um ataque intenso do maligno contra o nosso Senhor, que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. É exatamente o que eu acabei de falar agora no comentário. Tá certo, queridos? Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em 3 áreas: a área física, a natureza divina e a área espiritual. E na área física, o diabo o tentou pedindo que transformasse pedras em pães, após sentir fome devido ao seu processo de jejum, pois isso revelaria a ele que ele era o Filho de Deus, Mateus 4:3. Na área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam, Mateus 4, 5 e 6. Na área espiritual, o diabo tenta nosso Senhor, desafiando-o a evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus, mas era necessária apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o diabo, Mateus 4:9. Assim, podemos dizer que o nosso Senhor foi tentado na área física com as necessidades humanas, em sua natureza divina, com a ideia de ostentar seus divinos atributos ao público, e na área espiritual no sentido de idolatrar outro ser. E o nosso Senhor convenceu o diabo com a palavra de Deus. Em todas as áreas da tentação, ele respondeu: está escrito. Tem que estar escrito. Na primeira tentação, ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Na segunda tentação, ele disse: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Na terceira tentação, ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mateus 4:10. Nesta batalha espiritual contra o diabo, o nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus. Isto significa que ele via as Escrituras como autoridade suprema da fé e de prática. Assim, ao lado da oração e do jejum, conforme já estudamos e falamos, então devemos vencer o inimigo e seus ardis tentadores com a palavra de Deus. Efésios 6, 11 e 17. Imitemos, pois, o nosso divino Mestre. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá na esfera ou no campo da esfera humana e terrena. Amém, queridos? O nosso Senhor venceu o inimigo com a palavra de Deus. É a palavra, é isso que nos sustenta, é isso que nos alimenta, é isso que nos traz conhecimento. Já dizia o profeta: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Irmãos, é tão importante aprendermos a estudar e entender a palavra. É importante estudar e não só estudar, porque às vezes você lê e não entende. Precisamos ler e buscar do Senhor, do Espírito Santo, entendimento. Quando você não consegue, ore a Ele, faça como eu fiz quando me converti. Ore a Deus, peça sabedoria de Deus, peça conhecimento que Ele te envia. Então, você começa a entender a palavra.
Veja, tem tantos textos que você pode ler, eu não quero me prolongar, mas eu gostaria de aqui deixar para você, quando lá no Jardim do Éden, que já falamos de Gênesis 3 aqui, Satanás recebeu ali de Deus, quando ele disse para Adão que ele comeria do suor do seu rosto, e para Eva ele disse, multiplicarei tuas dores de parto, e para Satanás, que estava representado ali pela serpente, né? E era o próprio diabo, então a ele disse, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E eu acho que já falei isso em alguma aula. Irmãos, muita gente lê esse texto e não entende. Ele acha que a cobra vai ficar rastejando pela floresta e comendo a poeira que está no chão. Mas não é isso. O entendimento desta palavra quer nos dizer o seguinte: rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó. Veja bem, a Bíblia diz que tu és pó e ao pó tornarás. Então ele está falando para a serpente, rastejarás e comerás pó. Quem é o pó? O pó sou eu, o pó é você. Comerás pó todos os dias. E como é que ele come pó? Come a gente. Quando damos brecha, quando cometemos um erro, quando cometemos um pecado e o Espírito se afasta de nós e ele entra na brecha e começa a comer o nosso pó e vai nos enfraquecendo espiritualmente. Você entendeu? Então é isto. Precisamos ler a palavra e buscar entendimento no que ela quer nos dizer. Assim como no Novo Testamento, Jesus dizia as coisas em parábolas para que as pessoas pudessem entender melhor. E aqueles discípulos que andaram e viveram com ele tanto tempo, viram tantos milagres, aí um dia não entenderam o que Jesus disse: se ninguém beber do meu sangue e comer da minha carne, se não conseguirem beber do meu sangue, e eles olharam um para o outro e disseram, mas o que o Senhor está falando? Beber sangue e comer carne? Eles não entenderam, porque Jesus estava falando por parábolas. Então você entenda como é importante você buscar o conhecimento da palavra, querido. Amém? É muito importante. E vamos entrar no terceiro tópico. Em caso de ceder à tentação, não tentemos se justificar ou culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. Reconheça isso, tenha humildade para isso. Olhe para Cristo e peça perdão. Resistindo à tentação, diz o tópico 3. Vamos lá. Todos somos tentados. Por mais que observemos as disciplinas da oração, do jejum e da leitura da palavra, o inimigo não nos deixará de nos tentar. Por esse motivo, temos que estar conscientes a respeito, visto que vivemos em uma cultura pós-moderna que, por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos, intentam naturalizar o relativismo, procurando nos moldar conforme seus costumes mundanos. Diante disto, somos encorajados pelas Escrituras a assumir a postura de Cristo e a não se conformar com este mundo. Romanos 12, 2. Há uma célebre frase do reformador Martinho Lutero: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com os seus ninhos. Ou seja, você não deve deixar ele fazer ninhos na sua cabeça. Ele voar sobre a sua cabeça não tem problema. Amém? Embora não seja um versículo da Bíblia, esta frase revela uma verdade que encontramos na palavra de Deus. Podemos percebê-la na fuga de José diante da mulher de Potifar, Gênesis 39, 12. Na atitude de Jó em fugir do mal, Jó 1, 1. Assim, não podemos impedir que a tentação apareça,
mas com a força do Espírito Santo, é o que eu falei no começo, podemos evitar que ela nos domine. Por isso precisamos seguir o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude, segundo Timóteo 2:23. Portanto, ao longo da nossa jornada, a melhor estratégia é fugir da tentação. Querido, podemos fazer isso quando estamos firmados na palavra de Deus, quando estamos fortalecidos espiritualmente para resistir a estas tentações. Amém? Nós não somos super-homens. Não somos super-homens, lembra sempre disso. No meio da nossa caminhada, é possível que o crente ceda à tentação e por isso rompa a comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Ele por meio da confissão de pecados, arrependimento e quebrantamento espiritual. É o que eu falei agora. Há um caminho de cura e restauração para quem age desta maneira. Provérbios 28:13. Vamos ler aqui na Bíblia, irmãos, que diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e a deixa alcançará misericórdia. Amém? Irmãos, olha que coisa tremenda que está escrito aqui. Aquele que encobre as suas transgressões, ou seja, os seus pecados, nunca, jamais prosperará. Essa prosperidade é em todas as áreas, não é financeiramente só, viu, queridos? E aí o que as confessa, aquele que tem humildade diante de Deus para confessá-la, alcançará a sua misericórdia. Veja que coisa maravilhosa é essa. Por essa razão, em caso de ceder à tentação, não tentemos nos justificar ou culpar os outros ou ignorar os nossos atos pecaminosos. O caminho divino é o da confissão, é o do arrependimento para podermos desfrutar desse perdão. Amém, queridos? E assim chegamos no fim do nosso tópico 3. Eu vou ler a sinopse que diz que nós somos encorajados a assumir a postura de Cristo e não se conformar com este mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Quando nós estudamos a palavra de Deus, a estratégia do diabo, de Satanás, ela fica exposta. Eu vou repetir. Quando nós estudamos a palavra de Deus, as estratégias de Satanás ficam expostas. Amém? O que nós temos que fazer diante de uma tentação? Deixa eu te dar um conselho. Fique longe das tentações. Ore sempre. Busque apoio de outras pessoas. Controle os seus pensamentos. A tentação é um teste da capacidade humana. Então faça o que Jesus disse. Vigia, não vacila, ora, busca o Senhor. Esteja 24 horas junto com o Espírito Santo, porque a nossa caminhada é para o céu, queridos. Amém? Quero ler a conclusão desta lição para você agora. Semelhantemente ao Senhor, que foi tentado em tudo, mas não pecou, está lá em Hebreus 2:18, 4:15, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim, podemos desfrutar de uma vida em santidade e comunhão com Deus, que é o que eu falei agora. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. Tiago 1:12. Fica firme, irmão. A tentação é um teste para nós. Amém? Não deixa ela entrar no teu coração. Cuidado. É uma linha muito tênue, muito estreita. A porta é estreita. Então precisamos andar correto, com dignidade diante de Deus, com decência diante de Deus, fazendo as coisas corretas, porque você tem que... Sabe, quando eu era criança, eu aprendi a respeitar meus pais, porque as coisas quando eram erradas, eu não fazia, não vou fazer ou cometer isto ou aquilo, porque ele vai me bater. Isso é medo, não é respeito.
Aprenda a respeitar Deus. Eu estou falando isso porque a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todo lugar. Então você fique atento a isso. Os olhos de Deus estão te vigiando. Que Deus te abençoe, que Deus possa nos ajudar. Assim terminamos esta lição, mais esta lição. E estaremos aqui numa próxima lição, querendo Deus. Hoje assim me despeço, que Deus te abençoe e continuamos numa próxima edição. Amém? Fica com Deus.